Provérbios 10, 19, está na tela, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Esse é um texto, e o texto seguinte, que é o de Eclesiastes 5:3, que a gente vai estar começando essa mensagem, né? Que é a minha relação com a minha boca, com a minha língua. Como é que anda essa parceria sua com a sua língua? Esse é um dos assuntos mais delicados, mais difíceis para o homem trabalhar e desenvolver, né? Diz que a maioria, até leão, a gente doma. Até leão. Mas pouquíssimas pessoas conseguem domar a língua e dominar sobre ela, né? Então, esse texto aqui que a gente está lendo também é Eclesiastes 5:3. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, ministra aos nossos corações, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa vida pessoal, nossa santificação, que Teu Espírito, Senhor, se mova no nosso meio para trazer uma palavra de transformação, de instrução, de correção, de cura sobre a vida do Teu povo, Pai. Que o Espírito de Deus esteja ativo, operante nos pensamentos, no coração, no quebrantamento de cada um de nós, Pai. Que haja um crescer de bom senso e sabedoria em toda a Tua casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Então veja esses dois textos aqui, né? O primeiro problema com a língua é de falar demais. Nós temos a tendência de falar demais. Alguns mais, outros menos. No caso de quantidade de palavras, a gente sabe que há uma certa... É algo que eu acho, às vezes, até meio ainda polêmico, né? Há uma certa controvérsia. Como as mulheres trabalhavam menos, até algumas gerações atrás, né? Então ficava mais em casa e tal, tinha aquele negócio com os filhos. Então, ela extravasa isso daí, falando. Marido vai lá, trabalha, tem aquela atividade, fala o necessário, tem que fazer um monte de coisa, volta para casa, não quer mais falar, está cansado, né? Está com o nível de tolerância baixa, né? E a mulher ainda tem aí dizem que a mulher fala 25 mil palavras por dia, e o homem está satisfeito com umas 5 a 8 mil palavras. Então, quando o homem chega em casa, já falou mais de 5 mil, talvez mais de 8 mil, mais do que ele gostaria de ter falado. Então, chega em casa, a mulher quer conversar e ele mal tem ouvidos para dar, né? Então, isso sempre foi uma dificuldade nas relações. Mas não é uma particularidade da mulher esse falar demais que eu estou dizendo aqui. É o falar demais nosso, da natureza humana, né? A gente tem uma natureza que às vezes fala demais. Tem gente que fala pouco e quando fala demais, fala besteira, né? Então, o primeiro problema quando a gente vai falar, né? Eu e a minha língua. Repita comigo. Eu e a minha língua. Uma relação complicada. A maioria dos nossos problemas, para não dizer todos, eles começam por causa de coisas que nós falamos. A maioria das mágoas, elas existem por causa de coisas que nós ouvimos, né? Principalmente no que diz respeito a relacionamento. Relacionamento familiar, então, é mais intenso isso daí. Então, veja, a palavra de Deus, ela dá algumas instruções, ela fala muitas coisas sobre isso. E a gente vai aprofundar hoje um pouquinho esse assunto aqui. Veja esse texto de Eclesiastes 5:3, das muitas ocupações brotam sonhos. O que esse texto quer dizer? Quando a pessoa está muito ocupada, ela inventa atividade demais, atividade aqui, ali, tal, quero fazer isso, fazer aquilo. De repente, ela abre o olho e ela está super atarefada e a vida não está legal, né? A vida não está legal. Esses dias eu postei no Face um pensamento breve sobre
né, essa questão de nós vivermos muito em função dos objetivos. Não, eu quero ter isso, eu quero conquistar aquilo e tal, e trabalha, se esforça até conseguir conquistar. Só que enquanto está no caminho do alvo, do destino onde você quer chegar, esse caminho não está legal. O caminho não está gostoso, o caminho não está nada agradável. E no caminho, muitas vezes, a gente se perde. E às vezes o caminho é tão ruim que quando você chega no destino já não compensa mais. Já não é aquele negócio que você sonhou, né? Ele virou uma coisa que se transformou num meio monstro. Por quê? Porque a gente se perdeu, né, no caminho. Então, quando nós ficamos muito cheios de ocupações, de alvos, eu quero isso, quero aquilo, aí inventa, estuda de manhã, acorda cedo e tal, faz um monte de coisa, rapidamente a vida fica infeliz, a vida fica desagradável. E aí nós começamos a fazer o quê? A sonhar. Nós começamos a ter sonhos. Sonhos de quê? De mudança. Né? O cara está trabalhando demais, muita tarefa, não consegue pagar as contas, ele começa a sonhar com a aposentadoria. Aí passa a vida inteira sonhando com a aposentadoria. Que vida infeliz é essa? Né? Quantos ficam lá vivendo uma vida que o caminho é o que ele está vivendo, e o objetivo é algo que ele vai chegar daqui a muito tempo, mas ele vive em função do objetivo, uma vida frustrada, infeliz, sem graça, e que não está acrescentando nada para ele. Muito cuidado com isso daí, porque isso é o sentido dessa frase: das muitas ocupações brotam sonhos. A gente começa a sonhar numa saída. Eu preciso sonhar com algo melhor. E aí a gente vira sonhador, vive um mundo que não quer e sonha com um mundo que jamais vai alcançar. Porque não está trabalhando por esse mundo, está trabalhando por um outro mundo. Ok? Não vou falar amém, porque senão você está decretando isso daí, né? Está concordando que é isso para a tua vida. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo, né? Quem fala demais acaba falando besteira. Não tem jeito. Se falar pouco, você tem menos chance de falar besteira. Se falar muito, nós temos muito mais chance de falar besteiras, de falar coisas erradas. E hoje eu vou citar 7 coisas, ou 7 falas, que precisam sair do meu vocabulário, do nosso vocabulário. 7 falas que não pertencem à vida de um homem e uma mulher de Deus. 7 falas que atrapalham, destroem, confundem, amaldiçoam, trazem perturbação, destrói relacionamentos. São falas extremamente negativas, perigosas, que nós precisamos excluir, porque a gente fala muita coisa durante o dia a dia. É verdade ou não é? Fala alguma coisa agora. É. Essa está liberada. Né? A gente fala muita coisa e nem se dá conta. Muitas vezes nós não damos conta daquilo que nós falamos. Veja, nós precisamos aprender a ficar quietos. Quando estamos ocupados demais, agitados demais, naturalmente também nós falamos demais. Na verdade, a pessoa está agitada, ela está ansiosa. Ela encontra alguém, todo mundo já deve ter passado por isso na rua, e todos nós aqui já devemos ter sido este caso na rua. Da pessoa está agitada, você encontra com ela na rua, e ela está agitada e tal, e ela fala, ele fala 300 coisas, você está com pressa, você precisa ir embora dali, mas ela não dá, sabe, quando um está em busca de falar 1 tonelada de palavras, e outro está em busca de uma vírgula para botar um ponto final na conversa, né? Isso é muito comum, mas a pessoa agitada, ela não está nem... A última frase que uma pessoa agitada fala, quando ela liga para alguém, é assim: você pode falar? Ela não pergunta. A pessoa atende, até que enfim, precisava falar com você, porque e não para de falar, porque a agitação, ela mexeu com ela e fala demais. E quando fala demais, meu amigo, nós sempre falamos besteiras no meio. E sempre jogamos sementes erradas, sementes de destruição. Coloca aí Tiago 3:5, por favor. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo,
mas se vangloria de grandes coisas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Uma das falas que nós temos que abandonar é a vanglória. É encontrar alguém e ficar falando bem de si mesmo, né? Que eu conquistei isso, eu fiz aquilo e tal, porque está não sei o quê. O cara, daí encontra o outro, ele repete a mesma história, ele preparou o currículo dele para anunciar num bate-papo, né? Isso às vezes é muito comum acontecer, encontro de ex-colegas de faculdade, né? Encontra aí, conta a história dele, toda linda. O outro está mal, está meio quebrado, não quer falar nada para ninguém, ele esconde tudo, né? Mas a língua é pequenininha, mas ela se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A gente não leva muito a sério o que a gente fala, mas na verdade a nossa língua tem, fala para o irmão do lado, tua língua tem poder. Amém? Tua fala tem poder, dependendo do que você fala, você pode trazer para o bem ou pode trazer grande mal. É um órgão pequenininho, mas é fogo e causa incêndio na floresta, né? Seguindo o texto, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida. Olha que palavra, quer dizer, se você não souber usar as palavras, se não souber dominar a sua língua pode incendiar todo o teu caminho. Isso é uma advertência da palavra de Deus. Por isso eu peço a tua atenção nessa mensagem. Fica ligado. Que a tua língua pode te levar para o bem, como pode também queimar todo o teu filme. Em tudo que você faz, né? A língua, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Não vai cortar a língua, que a Bíblia não manda você atacar o templo do Espírito Santo, né? Cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí ele conclui dizendo, meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Não dá para continuar. Não dá para rolar desse jeito. Algo tem que mudar. Em nome de Jesus. Fecha o teu olho, bota a mão no coração e fala, Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração e a minha mente e os meus ouvidos para receber a tua palavra. Eu aceito mudança, eu aceito quebrantamento, eu aceito, Pai, que a minha postura seja renovada para uma vida abençoada e uma língua gerida, administrada, controlada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, a língua fere, ela destrói e ela mata, né? O curso de muitas vidas. E não pode ser assim, nós precisamos de mudança, né? Essa é a palavra definitiva do apóstolo Paulo, de Tiago, sobre esse assunto. Precisamos de mudança, né? Não dá para rolar desse jeito. E eu vou falar agora então sobre esses padrões típicos de erro no falar que a gente tem. O primeiro, não é por ordem de importância, só fui citando aqui um por um, né? A importância está na vida pessoal de cada um. Aonde é o teu ponto fraco, aonde você cai mais, aonde você não tem problemas, né? Mas a primeira, ligado aí, Jefferson. Falar mal de outros não presentes. Julgar, criticar duramente. Pode botar a tela seguinte aí. Veja, esse falar mal, essa característica, críticas pesadas, duras, né? São coisas que, quando nós estamos insatisfeitos, essa característica se aumenta em nós. Você está insatisfeito com a vida, está insatisfeito com muitas coisas,
né? E alguém te irrita, alguém fala alguma coisa, a tendência é você descascar o verbo em cima daquela pessoa, né? Mas não necessariamente para ela, mas pior do que isso, na ausência dela, você descasca o verbo em cima de outra pessoa, critica, julga, acaba com a pessoa, né? Nós temos essa tendência. Eu não estou falando de incrédulo, não, estou falando de crente mesmo, né? Essa mensagem é para crente, purificar a língua, né? O incrédulo não tem uma boca para bênção, tem uma boca para maldição mesmo, mas nós devemos ser um modelo diferente para viver a vida com Deus, né? Nós criticamos demais, muitas vezes sem conhecimento de causa. A gente fala de alguém e não sabe o que está por trás, não sabe as dificuldades que estão naquela vida. Muitas vezes falamos na ignorância, a gente tem uma imagem exterior de uma situação e sai falando, sai metendo malho, né? Dentro da igreja, como nós exigimos um padrão elevado de vida uns dos outros, né? Existe essa cobrança, mesmo que não claramente, né? Mas ela está no ar, ela está no ambiente, ela está no nosso meio, né? É um padrão alto de vida, que se cobra, que se exige, alto não no sentido financeiro, um padrão alto de comportamento, de conduta, de sentimentos e tal. Então, na hora que vê alguma coisa errada, a gente sai malhando, joga pedra no Judas, né? Escolhe um para Judas e tal, e quando estamos insatisfeitos e infelizes, isso daí é pior, nós aumentamos nós pioramos essa característica, né? Às vezes a gente apanha com os filhos por causa disso. Quem aqui já não apanhou com os filhos por causa disso, né? Porque a gente fala demais na frente de qualquer um. Então os filhos estão em casa, né? E a pessoa está lá, não, porque tal, nossa, aquela vizinha é insuportável, não sei o que, ela fala pelos cotovelos, ela é muito chata, tal, não sei o que, e falou isso, e a criança está lá, antena ligada. Aí entra a vizinha em casa. E aí, querido, tua mãe está aí e tal? Não, mamãe está, espera aí que eu vou chamar ela. Aí vai chamar a mãe, quando está lá batendo papo, aí a mãe, ela vira para a mãe, fala naquela altura peculiar da voz infantil, né? Falou, mãe, aquela vizinha muito chata está aqui, veio falar contigo, né? Aí a mãe, que isso, filha, não sei o que e tal. Mas não é, você disse que ela era muito chata e tal, né? Não tem como você controlar esse tipo de coisa, né? Toca o telefone, quero falar com teu pai. Ela vira lá, vai lá, chama o pai, e o pai fala, fala que eu não estou. Aí ela volta no telefone e fala, papai mandou dizer que ele não está, né? É claro que ele está lá dentro, está fazendo, né? Ele não está querendo atender a pessoa. Então a língua, né, quando a gente fala, critica, fala as coisas na frente das pessoas, nem por isso nós zelamos. E essa história vai longe. Pais que estão dentro da igreja. Eu conheço, é muito comum a gente ver filhos de pais que têm uma relação muito difícil, aquele negócio e tal, aí não fica na igreja, que o testemunho é ruim, fica e tal, não faz. Mas eu vi alguns casos, é muito comum você ver casos assim, em que os filhos estão firmes. Não, você pensa, não, o testemunho não foi bom no relacionamento, às vezes foi bom em outras coisas. E os filhos estão firmes e na casa de Deus. Agora, você vê, por outro lado, pais, e eu já vi vários casos, não vou citar o nome de ninguém, é óbvio, mas vários casos de pais que têm uma boa relação, é um casamento amoroso, né? Não é um casamento assim polêmico, difícil, aquele negócio pegado, né? MMA, não é, mas você vai ver os filhos não estão na igreja. E você começa a perguntar para Deus, por que os filhos desse casal não estão na igreja? Por que não estão? O que acontece? Né? E aí você vai conhecer um pouquinho mais a fundo a história. Quer dizer, saiu de uma igreja, foi para outra.
E quando falou, foi por quê? Ah, porque o pastor aqui é insuportável, aquele líder do diaconato e tal é terrível, aquela mulher do louvor, porque não sei o quê, porque essa igreja é isso, a igreja é aquilo. Aí vai para outra igreja, aí também sai da outra igreja, porque isso, que aquilo, que tal. Aí briga com o casal, aí começa a falar mal do casal, e os filhos estão ouvindo tudo isso. O dia que eles crescem, aí os pais falam, vamos para a casa de Deus. Ah, não vou não, pai. Vou fazer outra coisa. E eles não sabem por quê. Eu orei tanto. Mas o exemplo mostrado e a informação passada foi de que toda igreja é ruim, todo lugar tem muito problema, né? E são insuportáveis, e eu não aguento. Eu mudo de lá para cá, esbarro em outros problemas, não fico. Por que esses filhos vão ficar na casa de Deus? Não ficam. E não ficam por quê? Porque os pais, embora tenham uma boa relação, eles pecaram no uso da língua. E a língua que fala o quê? A língua que critica, que condena, que julga, né? Isso acontece, isso traz consequências terríveis. Cuidado, não é? com essa língua. Outra coisa é a oração quebrada por causa da língua. A gente ora por alguém, intercede, e aí sai dali, mete um malho naquela pessoa. E você deve estar pensando, não, como isso acontece? Isso é oração típica de marido e mulher, um orando pelo outro. O relacionamento está pegado, está complicado, aí ora, clama e tal, não sei o quê. Depois sai dali, aí o marido fez alguma coisa com a mulher e tal, que ela não gostou, ela encontra aquela amiga, aquela conselheira, né, que vai lá e mete o malho no marido, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Quebrou a oração, meu irmão. Você está entendendo que você quebra uma oração desse jeito? Você intercede pela pessoa, depois você condena ela não vai mudar por causa da tua oração. Eu conheci uma pessoa que ela orava, pedia para orar pela conversão da mãe e tal, mas metia o malho na mãe. E um dia eu chamei ela e falei, eu vou orar, mas você tem que parar de falar mal da tua mãe. Não, como falar mal? Você fala isso, fala aquilo, fala isso outro, fala isso outro. Você está amaldiçoando ela, você quebra a tua oração. Quem intercede não pode ser aquele que acusa. Amém? Se você ora por alguém e você quer mudança, você não pode ser o acusador. Você é aquele que entrou na brecha. O intercessor é o que entra para cobrir. A oração respondida é aquela oração que ela é conforme. Ela não é disforme. Não é uma oração disforme é o quê? Eu falo uma coisa com Deus, depois desabo aí de falar mal daquela pessoa. Condeno ela, tem aquele negócio. Não, a nossa oração tem que ser conforme, ela tem que seguir uma linha. De acordo com aquilo que é a minha fala, dentro e fora da igreja, dentro e fora dos meus momentos de oração. Amém? Aí a oração começa a mudar. Talvez você esteja pensando, por isso que aquela oração não é respondida, né? Tem oração que não é respondida. A gente ora pelo trabalho, o Senhor dá uma oportunidade, abre a porta, não sei o quê, daí quando sai, chega 2, 3 dias depois, está lá tudo ansioso, preocupado, por que Deus não está agindo, por que o Senhor não está fazendo nada, por que... Quebrou a oração, meu. Quebrou a oração. Nós temos que ter essa constância, né? E muito cuidado. Você vê como é que a língua, ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma destruidora. A língua pode estar destruindo muitas das suas orações. Diga não amém. Não amém para isso. Ok? Alô? Está todo mundo em intimidade de falar? Não, porque a língua e tal. Calma, a língua tem que proferir bênção também, né? A língua tem que ser usada para o bem, não para o mal. Senão Deus mandava cortar a língua. A segunda fala, né, negativa, além disso, com a medida que nós medimos, nós seremos medidos também. É isso que Jesus disse. Né? Então, se nós julgamos, criticamos, somos pesados na nossa avaliação das pessoas, outras pessoas também serão duras ao nos avaliar, ao nos criticar. Porque tudo aquilo que você semeia, você vai colher.
Aquela pessoa que fala demais dos outros, falarão demais dela também. Está claro isso? Acho que não. Amém? Glória a Deus. Né? Falou demais, critica demais, julgamento pesado, palavras duras e felinas contra os outros. Essa mesma medida ela vai receber, né, de outras pessoas em relação a ela. Né? Você vê, por exemplo, na palavra de Deus, o caso do apóstolo Paulo. Ele perseguiu a igreja, se converteu, a história mudou e tal, mas durante boa parte de sua vida, ele já convertido, ministrando e apóstolo, ele foi perseguido pela própria igreja, muitas vezes. Né? Ele estava colhendo aquilo que ele semeou. Né? Então, isso é algo que não tem erro. Né? Se você, num relacionamento, você for muito crítico, muito duro, outras pessoas serão muito críticas e muito duras com você, você vai ter problemas no relacionamento. Você está semeando, vai colher. Então, amolece. Amém? Baixa esse juízo. Se você não quer ser criticado, baixa o teu espírito crítico em nome de Jesus. Quem quer ser criticado aqui, julgado? Tem algum maluco? Às vezes tem, né? Alguém quer. Ninguém quer. Então, se não quer, não faça isso com outras pessoas. Porque isso é uma semente que se volta contra a sua própria vida, contra as nossas vidas. Amém? Seja complacente, mais tolerante, né? Que você vai ter esse tipo de tolerância também. Agora, gosta de falar dos outros, senta junto e vai falar. Né? Tem aquelas pessoas que... Aqui eu nunca tive esse problema. Mas na igreja lá da Etiópia, nossa, a Nova Vida da Etiópia é um problema. Né? Não tem nenhum etíope aqui. A Nova Vida da Etiópia, não, tem aquelas irmãos que você chega, às vezes é líder. É líder, está envolvido na obra, um cara forte e tal, não sei o quê. E um dia, conversando assim comigo, esse etíope, ele falou assim, não, pastor Bruno, não sei por que isso acontece. As pessoas, elas vêm atrás de mim, eu atraio esse tipo de situação. Eu falei, é claro que você atrai. Entra um cara brabo com a mulher, e ele vai falar contigo, você dá razão para ele, é isso mesmo, cara, pega pesado, mulher tem que ser, né? Fica firme. Entra um cara brabo com o pastor, e vai falar contigo, você, o que você faz? Não, o pastor é assim mesmo, tal, não sei o quê, isso é um absurdo, tinha que mudar, né? Entra um cara brabo com o teu filho, às vezes até com o teu filho, aí vai lá reclamar do teu filho, eu estou dando uma surra nele, porque não sei o quê, se não tem jeito, a mulher... Você dá corda, meu amigo, você bota a lenha na fogueira, o cara chega aqui pegando fogo, o homem de Deus tinha que apagar o fogo, e você aumenta o fogo, você joga a lenha na fogueira, por isso que você atrai, porque as pessoas já sabem que você vai dar corda, já sabem que você vai alimentar, ela não quer procurar alguém que vai falar, cara, está errado, abaixa a tua ira, não vai fazer isso, a pessoa não é tão ruim assim, para com isso, né? Não é também desse jeito, você está vendo com olhos muito, muito pesados, não é tudo isso, né? Amolece aí, cara, você também errou com aquela pessoa, ele não é essa pessoa, é aquela pessoa que ele ouve e vai meter o malho. Então quem está com raiva de alguém, procura essa daí, atrai, por quê? Porque ela quer alguém para ajudar ele a quebrar o outro, ele quer unir forças para o mal, ele quer desabafar com alguém que vai dar corda e vai concordar com tudo que ele está falando. Homem, mulher de Deus, nós somos pacificadores em nome de Jesus. Amém? Chegou alguém pegando fogo, cara, joga água fria nisso daí. Não dá corda, não dá lenha, né? Não solta as rédeas, não puxa a rédea para você. Segura essa onda. É isso que nós somos chamados a fazer, né? A segunda coisa é a vanglória. Nos exaltamos sem parar, né? Normalmente quem está assim está precisando de autoafirmação, então precisa se valorizar. Ele está se sentindo baixo, está se sentindo por baixo e precisa se valorizar. Às vezes são pessoas que nunca foram muito elogiadas pelos pais, tem aquele negócio. Então, você encontra com a pessoa,
E ela começa lá, não, porque eu fui promovido, porque eu tive, aconteceu isso, porque o meu chefe falou que eu sou demais. O chefe falou que eu sou um cara bom, né? Inclusive meus filhos acham isso também, né? E começa a se elogiar, encontra com a pessoa. Os primeiros 3, 5 minutos você fala, não, legal, o cara está feliz, está não sei o quê. Só que essa prosa não acaba. Ele continua nela. E fica. Aí quando ele vê que você está cansado, ele vai para outro. E começa a falar bem dele de novo. É a conversa da van glória. Amados, isso tem que sair do nosso meio. Amém? Esse papo de eu sou bom, precisa sair, não tem bom não. Quando viraram para Jesus e falaram, bom mestre, Jesus respondeu o quê? Bom é só o Pai, né? O próprio Jesus falou isso. Bom é o Pai. Então por que a gente tem que ficar nessa vanglória? Quando nós nos vangloriamos, nós estamos criando um problema, queridos. Por quê? Veja, na vanglória, você deixa de atribuir a Deus a glória por aquilo que Ele está fazendo, está dando na sua vida. Aquilo que você está recebendo de Deus, você não está dando graças a Ele, você está dando graças a você. Né? Eu já vi gente aconselhando casais e não tinha fruto nenhum no aconselhamento. Né? O fruto era todo aparente, porque acontecia ali alguma coisa, eles buscavam a pessoa, mas não acontecia. Por quê? Porque a conversa era assim, o casal chegava lá quebrado. A gente não sabe resolver o nosso casamento, quebrado. Aí o casal conselheiro ia lá e falava, não, vocês têm que ser assim, como a gente. Eu, por exemplo, trato ela só desse jeito. Né? Ela me trata assim, desta forma. Nós fazemos sempre assim. Por isso, nós somos uma bênção. Eu não sei como é que vocês podem continuar um casamento desse jeito. E fica aquele negócio. O casal que está lá, ele olha assim para o casal conselheiro e fala, são deuses. Eles ficam impressionados, são deuses. Como se não tivessem problemas, ou nunca tivessem tido problemas sérios. Não, eles não têm problemas. Então, o que acontece com esse aconselhamento? A pessoa acha que a solução está tão distante delas, que ela busca a solução naquele aconselhamento, mas ela não encontra a solução. Ela encontra um modelo, mas não encontra uma solução. Porque o modelo, via de regra, não é aquilo que é pintado, que é mostrado. O modelo é diferente daquilo. E quando é aquilo, eles não estão se concentrando em como eles chegaram naquilo ali. Né? Hoje de manhã no curso estávamos falando da fé de Abraão. Homem de fé, um homem, nossa, que fé extraordinária. Deus virar para ele e falar, pega Isaac, teu filho, e sacrifica. Ele não pensou 2 vezes, pegou Isaac, levou para sacrificar. Caminhou 3 dias com o filho. E antes de subir para o monte, ele vai e fala assim para os servos dele lá, para os funcionários dele. Ele vai dizer, ó, eu e meus filhos vamos subir ao monte, vamos adorar e voltaremos. Ele afirma que vamos voltar. Quer dizer, ele cria que Deus ia ressuscitar o filho dele de alguma forma. Se o filho fosse morrer, Deus ia ressuscitar. Mas Abraão não chegou nessa fé do dia para a noite. Abraão foi passear no Egito quando teve crise, não era para ter ido. Abraão levou o sobrinho Ló, não era para ter levado. Abraão ficou cerca de 10 anos ainda com o pai dele, morando em Harã. Ele só saiu para a terra prometida depois que o pai morreu. Deus falou, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Eles foram juntos, saíram da Mesopotâmia, foram para Harã e ficaram lá, no meio do caminho de Canaã. Ele depois quis ter o filho levou o sobrinho Ló, porque, bom, eu já estou estéril e tal, eu já estou velho, minha mulher é estéril e velha, né? Problemas ao quadrado, não vai nascer filho nenhum, não, traz Ló. Deus falou, deixa a tua parentela, até o momento que as circunstâncias levaram ele a se separar de Ló, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a fé de Abraão, ela foi se desenvolvendo passo a passo.
Quando nós aconselhamos alguém, nós temos que mostrar fraquezas também. Amém? Não senti firmeza. Amém? Falando mais baixo, vocês falam mais alto. Gostei dessa. Temos que mostrar fraqueza, tem que mostrar que nós tivemos dificuldades. Caminhamos um caminho que não foi tão simples assim. Ou estamos caminhando. Mas eu sei dizer qual é o caminho. Aconselhamento que fala do fim é um aconselhamento de vã glória. Não, nós somos o casal perfeito. Ou eu sou o pastor perfeito, o homem de Deus perfeito, para você seguir, para eu te aconselhar. Não é assim, meu irmão, tem um caminho a trilhar. E o caminho é um caminho de lutas, o caminho é um caminho de aprendizagem, o caminho é um caminho de desenvolvimento, de crescimento. A fé de Abraão foi construída em mais de 25 anos de relacionamento com Deus. Erros, tropeços. Quando foi com o Egito, estava com medo de morrer. Ele não tinha uma promessa, mas ele foi lá e tinha medo de morrer. Aí falou, Sara é minha. E ele, você vê que ele já estava meio confuso das ideias nessa época. Sara já tinha 60 anos e ele falou, Sara, bonitona e tal, o pessoal aqui vai ficar gamado nela. Ele já disse que era irmã. Falou, se souberem que eu sou marido, vão querer me matar. Né? E Deus deu um livramento para ele lá. Então veja, há um caminho de crescimento. Essa conversa de vanglória tem que sair do nosso vocabulário. Você está afastando as bênçãos de Deus, você está afastando a unção do teu chamado. É melhor você mostrar as tuas fraquezas, porque a palavra de Deus diz o seguinte, nas fraquezas se aperfeiçoa o poder de Deus. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É aí que ele se manifesta, é aí que ele se revela. Então, se eu digo que eu sou forte, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, meu irmão, isso é conversa para boi dormir. Bom é o Senhor. Amém? Bom é o Senhor. Né? Não, porque você é o cara. É o cara nada. O cara é o Senhor. Né? Não tem esse estrelismo no reino de Deus. Né? Não tem esse espaço para essa glória vã dos homens. A gente deixa de reconhecer, deixa de agradecer. Efésios 5,19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa comunicação. Fala entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Agradecer. A vanglória, ela caminha na rota contrária a um coração agradecido. A ação de graças, ela acaba com a glória humana. Amém? Por que ela acaba com a glória humana? Porque eu estou dizendo, eu conquistei isso daqui, mas foi pela graça de Deus na minha vida. Eu recebi essa bênção aqui, mas foi pela graça de Deus na minha vida. Foi o favor de Deus imerecido que eu recebi e estou crescendo, estou avançando, porque o Senhor é comigo. Amém? Quando você dá graças a Deus, você aumenta a presença e a manifestação de Deus na tua vida. Quando você começa a levantar a cabeça do buraco, começa a crescer, compra um carro novo, compra um apartamento, começa a achar, não, porque eu estudei, eu fiz e tal, me preparei, por isso que, olha, está pronto para cair do cavalo. Né? Cuidado com a vanglória. Essa é uma conversa que tem que sair das nossas bocas. Amém? É uma fala que não me pertence. Repita comigo. A vanglória é uma fala que não me pertence. E eu não quero ela. Em nome de Jesus. Ela caminha contra um coração agradecido ao Senhor. Terceira característica, palavras torpes, imorais, piadas maldosas e obscenas. É muito comum um crente está jovem lá, está se santificando, está com a boca bonitinha, limpinha, aí ele entra na faculdade. Todo mundo fala palavrão, inclusive os professores, boa parte deles.
aí começa a achar normal falar palavrão. Porque às vezes é bonito falar palavrão. Esses dias eu estava vendo um cara cantando, foi cantar a música lá do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, cantando e tal, e um artista conhecido, estava julgando até a voz dele, tudo. Ele vai e faz aquele sinal com o dedo intermediário, assim, com as duas mãos para cima, né? Faz aquele sinal e tal, e cantando, achando lindo aquilo ali, né? Há esse tipo de obscenidade que não faz parte da vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, né? Efésios 5, 3 e 4 é muito claro sobre esse assunto. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Veja, no mundo secular, às vezes é complicado. Você está andando com 3 colegas, passa aquelas 2 jovens, sim, vestidas para matar. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Vestidas para matar. E passam, cruzam contigo no caminho. Aí, obviamente, você repara. Se você não repara, você tem algum problema. Mas você olhou. Você viu. Né? Tocou aquele sininho assim. Ih, rapaz. Só que aí bate aquele outro sininho que fala, isso não é coisa para você. E aí você passa reto e os caras tudo te cutucando e te puxando também para você olhar, olha. Porque você tem a ida e tem a volta. A volta não, ainda. Né? E ainda é mais perigosa do que a ida. Ou na vinda e na ida, sei lá. Ela é mais perigosa. Porque aqui você está olhando, foi inevitável, olhou, e o que você deve fazer? Se você vê alguma coisa muito bonita, né? Você não dá a segunda olhada, quando se trata disso que nós estamos falando, não é que você viu uma cachoeira linda, uma visão, uma montanha e tal, um prédio maravilhoso, não, você viu alguma coisa que a palavra de Deus diz o quê? Que não deve nem menção de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, né? Essa cobiça, principalmente se for casado, se a mulher for casada, essa cobiça, ela te destrói, ela corrói a tua vida. Então, nesse momento, quer dizer, a hora de ser, cara, segura o teu pescoço, meu irmão, dá um torcicolo nele, mas você não vira para trás, né? Não vai nessa, porque isso não te pertence. Então, é algo que tem que ser evitado, né, ao extremo, é algo que não faz bem para o crente. E aí essa conversa, olha, nossa, se eu pego um negócio desse, fica... E aí se você entra numa conversa dessa, é isso que a Bíblia está dizendo, isso não pertence a nós. Amém? Essa fala de, muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, as mulheres estão conversando assim. As mulheres estão conversando assim. Eu, antes de parar de trabalhar circularmente, eu me lembro de várias conversas que eu cheguei perto da sala de cafezinho, né? No corredor você vai escutando a conversa. Não, porque... E aí, foi bom ontem? Nossa, foi demais. Eu peguei uns 3 caras. Mulher falando isso. Eu peguei. Que conversa é essa de peguei? E essa obscenidade, essa coisa... Veja, nós estamos nos finais dos tempos. O santo seja cada vez mais santo, e o impuro será cada vez mais impuro. O contraste tende a aumentar, mas você tem que estar do lado certo, porque senão você vira um deles. E ninguém quer isso, amém? Eu não quero isso. Você quer isso? Não. Então nós temos que fugir desse tipo de conversa. Agora, quando está falando aqui, também está falando de piadas obscenas.
Ah, pastor, que besteira, uma piada. O texto aqui é claro ou não é? Nem sequer menção de moralidade sexual, piadas de sexualidade, né? Essas coisas não são próprias para os santos. Obscenidade, conversas tolas, palavras torpes, né? Gracejos imorais, essas piadinhas de malandragem, de coisa, isso não faz parte, meu irmão. Sai disso, isso não é para você, isso não é para nós. Amém? Isso não é para nós. Se chegar, às vezes o pessoal do mundo vendo que você se afasta um pouco disso, eles vão te provocar, né? Aí vai fazer um negócio desse na tua frente, assim, para ver se você ri, ou se você é mal educado e tal. Às vezes, para não ser grosseiro, mal educado, né? Os caras, estão rindo lá e você... Para eles saberem que você está rindo só por educação, né? Você deu um risinho por educação, mas sai desse meio. Homem e mulher, amém? Homem e mulher de Deus, pula fora disso daí que o Senhor te chama para a santificação, né? Palavrão, veja, cara, crente discute, amém? Casal crente briga, né? Mas casal crente não sai no tapa, e casal crente não xinga um ao outro. Amém? Casal crente não xinga um ao outro. Casal crente, no meio da discussão, não pode sair falando palavrão e falando, baixou o nível demais. A briga já é complicada, mas não dá para baixar o nível assim. Nós temos que preservar a nossa postura diante de Deus. Ah, pastor, mas os filhos não estavam lá, a gente tirou os filhos. Graças a Deus! Já pensou assistir os pais, né? E eu sei que alguns devem ter assistido, os pais brigando e gritando, e se descabelando e falando palavrão, um xingando o outro, xingando até a mãe do outro. O quarto, palavras orgulhosas, palavras soberbas. Veja, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, né? Palavras orgulhosas, o que são palavras orgulhosas? É porque é isso e pronto. No inglês, tem duas expressões que eles usam muito, depende da região, né, que é o that's it. E o that's it quer dizer o quê? Acabou a conversa. É isso que eu falei, tá? Assunto encerrado, né? E outras falam um negócio do say and so. Eu disse e pronto, né? E de disse pronto em disse pronto, nós vamos quebrando os nossos relacionamentos. Tem chefe que adora de dizer isso. Eu decidi, está acabado. Impõe essa decisão, né? Impõe essa situação. Às vezes, na forma de conduzir os filhos, nós somos extremamente orgulhosos e impositores. Só que entenda uma coisa, quanto mais o filho vai crescendo na adolescência, caminhando para a fase adulta, menos impositor você tem que ser na educação que você dá para ele. E mais dialogada tem que ser as decisões. Porque senão você vai quebrar o teu relacionamento. Você vai buscar ele e não vai achar mais. Ele já foi para as drogas, já foi para o mundo, já foi para outro lugar. Menos para a tua casa, para o relacionamento da família. Então, muito cuidado com essa postura orgulhosa. Quando você tem uma postura orgulhosa, você assume posições radicais. E como é que são os relacionamentos? Eu assumi a posição radical desse lado aqui. Qual é a tendência de quem está aqui? É vir para junto de você? Não. A tendência é ele assumir a posição radical lá do outro lado. Se eu fui para o Polo Norte, ele vai para o Polo Sul. E aí fica muito complicado ter relacionamento. A soberba precede a ruína, diz a palavra de Deus. Quando nos ensoberbecemos, quando tomamos atitudes, posturas orgulhosas. Queridos, a humildade é o princípio básico do cristianismo, da sabedoria cristã, da liderança, do aconselhamento e dos relacionamentos saudáveis. Sem humildade, você não vai ser um bom líder,
você não vai viver o reino de Deus, você não vai desenvolver e crescer em você a sabedoria. Como é que a sabedoria se desenvolve? A sabedoria, ela trabalha contra o orgulho, porque o orgulho não medita, ele não reflete, ele não pensa, como é que eu vou convencer aquela pessoa? Como é que eu vou educar o filho? Como é que eu vou fazer coisas que sejam melhores? Como é que eu vou convencer essa equipe, motivar essa equipe que trabalha comigo aí nessa direção? A sabedoria, ela tem que crescer, para você encontrar esses caminhos. O orgulho não, o orgulho bloqueia isso. Fala, não dá para perder tempo com isso não, é isso que eu estou falando e pronto, vamos fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo? A arrogância trabalha contra o crescimento da tua sabedoria. No aconselhamento, a arrogância também é um problema. Nós temos a pessoa vem lá, começa a contar a história, já sei, não, isso daí, olha, faz desse jeito assim, que tal, está resolvido esse problema. E o cara fica olhando para você assim, fala, meu Deus, não entendeu nada que eu falei, ou eu não estou entendendo nada que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo não tem nada a ver com o que eu tenho para falar, e nem com o que eu falei até agora. Nós somos muito rápidos para trazer soluções, que é o item seguinte, que é esse precipitados no falar. Nós aconselhamos muito rápido, sem refletir. Aconselhamos, às vezes, os filhos muito rápido. O filho conta uma história, o quê? Que absurdo, não sei o quê. Já dá um, né? Ou bate com a mão, ou bate com palavras, ou já se leva para a disciplina, ou já tira o videogame, já faz um monte. Quer dizer, videogame já é um assunto do passado, né? Mas tira algumas coisas aí dos dias de hoje. E o que acontece com o filho? Ele vai criando, em relação a você, uma submissão em revolta. Ele se submete, mas o coração dele está crescendo uma revolta interior. Por quê? Porque meu pai, minha mãe não me escuta. Meu marido não me ouve. Minha mulher não me escuta, não tem tempo para mim. Eles não têm ouvidos, são tão rápidos em dizer, faz isso, faz aquilo. Tá. Nós somos rápidos demais para discordar. Como é comum, às vezes, nós estamos numa conversa, numa reunião, e alguém propõe alguma coisa, e a gente fala, não, eu sou contra. Não, mas é contra por quê? Não, porque eu sou contra por causa disso, não sei o quê. Mas deixa a outra pessoa falar a proposta dela. Não, tá bom, pode falar, mas eu sou contra. Aí a outra pessoa fala, explica melhor a proposta. Não, o assunto é esse, é esse, é esse. Ah, não, mas tem esse problema aqui. Não, mas para esse problema aqui é só não fazer desse jeito, faz desse outro jeito aqui. Por que não escutamos? Por que não refletimos antes de falar? Você quer domar a tua língua? A primeira coisa a fazer, não decida tão rápido, não discorde tão rápido, não confronte tão rápido, não aconselhe tão rápido, não conclua tão rápido as suas observações. Não, já avaliei, não sei concluir. O primeiro ponto que nós falamos da língua é criticar, falar sem conhecimento de causa. Falamos mal dos outros sem saber exatamente o que está por trás daquela situação. Muito cuidado com a tua língua. Se você não se precipitar, a tua chance de acertar será infinitamente maior. Amém? Amém? Agora deu certo. Falo mais baixo, vocês falam mais alto. Amém? Oh, glória a Deus. Então, estamos caminhando para o final. Aguenta aí mais um pouquinho, que eu preciso falar um pouco mais com você hoje. Esse falar sem pensar, né? Algo que atrapalha a gente em tudo, em todos os relacionamentos. O sexto, palavras que ferem. Pode botar a passagem aí, por favor. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha que palavra pesada. Né? Uma vez eu aconselhando um casal, o marido tinha tido um ato de violência com a esposa, e ele virou no momento da conversa, ele estava arrependido, estava quebrantado, mas durante a conversa ele chegou em algum momento e falou assim, eu tive esse ato aí, mas eu vou citar aqui as palavras que ela fala para mim,
Porque às vezes a gente acha que ferir, né, é só na pancada, mas ela fala palavras que ferem no mais profundo da minha natureza humana. E ele começou a contar as frases, realmente eram frases pesadas, eram frases de provocação, de humilhação, de vergonha, né? Frases assim, muito pesadas. E é o que o texto diz aqui, há palavras que ferem como espada. Você sabe que a espada corta, ela rasga, ela dói. A cicatriz de um corte, de faca, de coisa assim, é um dos piores que tem, né? A recuperação é lenta, depois a ferida fica a marca, né? A dor passa, mas a marca fica, né? Então, tem palavras que, às vezes, com o tempo a dor passa, mas a marca ficou, as cicatrizes ficaram lá. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, palavras que ferem. Cuidado, meu irmão. Na hora que o bicho pega, a gente tem uma tendência a falar. E quanto mais íntima for a pessoa, mais nós sabemos o que vai ferir essa pessoa. E às vezes, muitas mágoas se desenvolvem no casamento, porque, e às vezes até em relacionamentos de trabalho, em colegas, ou entre irmãos, porque um conhece os fracos do outro. E aí, na hora que tem uma discussão, ele usa na discussão algo que o outro confidenciou para ele. Isso fere profundamente, né? Isso é uma espada que rasga, ela acaba com relacionamentos. Isso pode acabar com casamentos. Ele acaba com a confiança. Como é que a pessoa vai desabafar de novo com aquela, se aquela usou um desabafo para atacar ela num momento de fraqueza? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nossos casamentos precisam de restauração, nossos relacionamentos precisam de restauração, nossa língua precisa de transformação. Amém? Glória a Deus. Né? Que haja esse querer mudar. Né? Provérbios 16, 21 e 23 e 24. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Isso daqui eu queria falar sobre a doçura, a gentileza. Isso não é uma postura de um homem e de uma mulher de Deus. Não é? O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, se por um lado há palavras que ferem como espada, por outro lado há palavras doces e agradáveis que trazem cura e trazem medicina para o corpo, cura para a alma, para as emoções e medicina para o corpo. Isso vai aqui um remédio, porque você pode estar ouvindo assim, eu já fiz isso lá em casa. Eu joguei contra ele uma espada de uma fraqueza que ele me mostrou. E eu joguei a espada exatamente no ponto fraco. E a gente fica pensando, puxa, e a confiança, como é que fica? Como é que vai acontecer? Como é que se restaura feridas que foram feitas? Se restauram com palavras doces. Olha para o irmão do lado e fala assim, que a tua língua seja doce como mel. Às vezes as pessoas não comem mel porque acham, não, mel é muito doce, faz mal, com açúcar. Você sabia que uma das recomendações médicas para substituir o açúcar é comer mel. Você gosta de doce, come mel, porque não faz mal como o açúcar faz. O açúcar refinado, né? E Jesus é mais doce do que o mel, né? Então, palavras doces, palavras suaves, palavras agradáveis, elas trazem cura. Olha aqui para mim, cura. A palavra de Deus diz, se você soltar palavras doces, vai trazer cura sobre feridas que você mesmo fez naquela pessoa. Palavras agradáveis, é medicina para o corpo, porque tem palavra que fere o corpo, que destrói o corpo, mas tem palavra que é medicina, ela traz a cura, ela renova. Então sabemos, pastor, como é que eu vou restaurar essa história agora? Com palavras doces e agradáveis. Tua boca pode fazer isso, porque o teu coração está no Senhor, e o Espírito de Deus está dentro de você, e o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações através do Espírito Santo.
Amém? Então há doçura no teu coração, na tua boca, para buscar essa cura, para ter essa resposta da ação de Deus na sua vida. Amém? Encerrando, palavras de dúvidas e de incredulidade não podem fazer parte do nosso vocabulário. Joga isso fora. Tudo que a gente falou aqui, a coisa que eu estou dizendo para você, pega e joga no lixo. Né? Eu poderia dizer o que deve falar um homem de Deus e uma mulher, mas eu acho que fica mais claro quando a gente mostra o que não deve falar. E aí fica claro o que nós devemos falar. Porque se fala, não, isso eu estou falando e tal, mas a gente não olha, porque a própria Bíblia diz, da mesma boca sai bênção e sai maldição. Então estou chamando a atenção sobre as maldições, sobre aquilo que estamos falando errado e causando nas nossas próprias vidas. Lembrando que pode causar uma destruição de todo o curso de vida de alguém. Pastor, eu destruí muitas coisas. Usa a tua boca agora para edificar. Amém? Usa a tua boca para lançar sementes novas. Usa a tua boca para trazer cura, para trazer medicina, para restaurar relacionamento. A resposta está na tua boca, no teu coração, né? No conhecimento das coisas de Deus na tua vida. Há unção de Deus para restauração e ela começa pela tua boca. Né? A palavra de incredulidade mais comum até foi falada muito naquela novela. Né? Será? Não, eu vou ser curado disso daí e tal. Será? Não, Deus está conosco, não sei o quê. Está? Então por que estamos com esse problema aqui? Por que essa situação? Por que esse negócio? E eu vou ilustrar essas palavras de incredulidade com um exemplo muito forte que sempre me chamou muita atenção. Existe algo que eu costumo chamar da teologia da experiência. A gente cria uma interpretação da Bíblia em função do que nós estamos vendo. Então eu vejo, aconteceu isso com aquela pessoa, ele é crente e tal, né? Muito tipicamente, o cara é crente, era firme, tinha uma fé maravilhosa, e ele teve uma doença e morreu. Então eu também posso morrer, eu estou doente, mas não quer dizer que Deus vai me curar por causa disso. E onde é que fica a passagem que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? E onde é que ficam as passagens de cura de Jesus e de todos os apóstolos no Novo Testamento? E onde é que fica a palavra de Deus quando ela diz, né, que tudo aquilo que você pedir, crendo que já recebeu, lhe será concedido? E onde é que fica a palavra de Deus que diz especificamente sobre esse assunto, quando afirma, se houver entre vós algum enfermo, chama os presbíteros da igreja e a oração da fé, unjam com óleo e a oração da fé vai salvar o enfermo. Onde fica tudo isso? Não, é sentido figurado, que não é bem assim, não é todos os casos, que tal, que não sei o quê. Nós começamos a criar um entendimento da palavra em função da experiência e não em função do que está escrito na Bíblia. Vocês querem ver um exemplo clássico disso? O Antigo Testamento tem várias profecias sobre a queda e a restauração de Israel. Várias profecias. Disseram que Israel vai ser restaurado. Israel vai voltar para os braços do Senhor, vai voltar a adorar e confiar totalmente no Senhor. Há promessas de Deus e uma aliança com Abraão, dizendo que a descendência de Abraão vai voltar para o Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos de 9 a 11, ele fala com toda clareza que na época da ressurreição dos mortos, os judeus se voltarão de novo para o Senhor, como nação. Então, amados, um pouquinho depois da morte e ressurreição de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, através de Ciro, eles destruíram a nação de Israel e dispersaram os sobreviventes para fora de lá. Nunca mais eles voltaram a possuir aquele terreno. Aquela terra nunca mais foi, desde o ano 70. E teve pastor pregando, ministro, profecia, todo mundo falando e dizendo o quê? Qual era a teologia predominante? Passou 1 século, 2 séculos, 3 séculos.
1000 anos se passaram. 1000 anos e 500, 1500 anos se passaram. Israel continuava sem terra, espalhada entre as nações. Qual era a teologia dominante? Aquilo era tudo sentido figurado. Israel jamais vai voltar a ter uma terra, jamais vai voltar para o Senhor, isso não existe. A igreja é o Israel de Deus, todas as promessas para Israel serão cumpridas na igreja, e that's it, né? E é isso. E quem falasse contra, cara, você é um fundamentalista da palavra. Hoje gostam muito de usar esse termo. Quando você diz que acredita no que está escrito e ponto final, né, você é um fundamentalista. Então eles falavam lá, não, esse é um fundamentalista, isso é ridículo. Israel jamais vai voltar, é claro que não vai, ele continua acreditando que Israel vai voltar. Só que no final da Segunda Guerra, em 1948 para 1949, Israel voltou a ocupar a sua terra. E ela cresceu mais um pouco, hoje são 8 milhões de judeus habitando em Israel. Então nós olhamos para essas situações, para isso daí, e agora você volta a ler a Bíblia e fala, ah não, então é possível. Entenda de uma vez por todas, os impossíveis dos homens não são impossíveis de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia no que está escrito, do jeito que está escrito. Nós não podemos assumir falas de dúvida, de incredulidade, tem que jogar para fora. Creia na palavra de Deus como ela é. Senão você vai, no mesmo engano que os teólogos, muitos teólogos caíram durante séculos, dizendo, não, é só a igreja, Israel jamais vai voltar para o Senhor, apesar da Bíblia afirmar isso daí, não, é tudo figurado, porque é figurado. Aí a Bíblia vai no Apocalipse e fala lá de 144 mil judeus. Eu não vou dizer o que é isso aqui agora, hoje. Não, faça o curso inteiro, quando você chegar no módulo 4 do Panorama, aí você vai aprender esse assunto. Quando fala lá de 144 mil judeus, 12 mil da tribo, 12 mil da outra tribo, 12 mil da outra tribo, 144 mil, cada um dizendo de que tribo vinha. E tem até tribos exclusas, 2 tribos exclusas nessa lista. E eu vejo pessoas interpretando, olhando e dizendo, não, isso daí é a igreja. Não é Israel, é a igreja. Lê que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e fala assim, não, algumas, né? O sacrifício, será que o sacrifício não foi suficiente para que você tenha a tua cura? Sim ou não? Nas segundas quartas-feiras de todos os meses, de outubro em diante, porque vai começar depois do evento das mulheres, então a segunda quarta-feira já passou. Na segunda quarta-feira, você tem problema de enfermidade. Você que acha que precisa de uma libertação, você está angustiado na alma, você não consegue vencer a ansiedade, você não consegue vencer uma depressão, uma tendência à tristeza, você não consegue vencer o medo, você está sempre com medo de ir para algum lugar, bate aquele coração acelerado, fica... Você que está ouvindo barulho em casa, barulho de noite, que barulho é esse? É luz que apaga e acende. É geladeira que fica em silêncio o dia inteiro, de noite fica fazendo barulho. É porta que abre e fecha no meio da noite. É situação que não se resolve. Parece que a vida profissional está amarrada, que você não se crê, confia, mas o negócio não resolve, fica pegado, fica coisa, né? O teu tataravô se separou, né, nessa faixa etária, o teu avô, o bisavô se separou, o avô se separou, teu pai se separou, né, e você está lá. Eu já tive uma vez um cara que estava tendo uma reunião de negócio e ele falou para mim, você é pastor? Sou. Ele falou, eu tenho um problema aqui, que o meu avô morreu aos 44 anos, ou 45 anos. Trabalhou, estava rico, prosperou e morreu aos 45 anos.
O meu pai prosperou, estava rico, tal, não sei o quê, e morreu aos 45 anos. E eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, estou com 43, faltam 2. E ele estava preocupado. Ele estava preocupado. E tinha razão de estar preocupado. Veja, essas coisas a gente acha, não, isso não existe. Meu irmão, entenda uma coisa. Não, quebra de maldição. A Nova Vida não faz quebra de maldição de um jeito que se imagina por aí. Mas, entenda uma coisa muito clara que eu vou te ajudar a entender o assunto. Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Certo? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Certo? Mas tem gente doente? Sim ou não? Tem crente doente? Sim ou não? E o que você faz? Você ora, toma posse dessa cura, toma posse dessa promessa na tua vida. Amém? E maldição, não tem mais? Ele levou sobre ele? Levou. Mas continuam pessoas com maldições. E precisam entender que foram libertas. Precisam tomar posse disso daí. Precisam tirar esse fardo das costas em nome de Jesus. É a mesma coisa que a oração. Funciona do mesmo jeito. Ah, mas ele levou todas as maldições, eu não preciso mais quebrar. Não é quebrar a maldição. Mas a maldição pode estar ainda pesando sobre a tua vida, sobre a tua família. E ela tem que ser tirada em nome de Jesus. Amém? É tudo uma questão de crer. Se você crê na cura, você vai receber essa cura. Se você crê que essa maldição vai sair da tua vida, amado, entenda uma coisa, não há direito para a depressão permanecer no teu coração, na tua mente, no teu corpo. Não tem direito de permanecer, porque aquele que conhece o Filho verdadeiramente é livre. E essa promessa tem que ser tomada a posse, a liberdade, a vitória sobre as doenças da alma, as doenças do corpo. Amém? Nós somos chamados para vivermos uma vida abundante. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é enfurnado numa situação que não se resolve nunca, num aperto, sai para lá, meu irmão, busca essa vitória. E vem, quem quiser lutar, vem aqui na segunda quarta-feira de todo mês, porque nós vamos tratar desse assunto aqui. E você vai ter a vitória. Amém? Ah, eu vim na primeira e não funcionou. Ah, rapaz, vai te catar, malandro. Seja um crente firme. Né? É para ficar, é para buscar, é para perseverar. Eu tinha problema no joelho que eu não podia ficar sentado uma hora. Quando eu levantava, os primeiros passos, parecia que eu era um idoso de 99 anos. Ficava assim, aí depois de 1 minuto, 2 minutos, saía andando, daqui a pouco eu esquecia. Mas o joelho incomodava muito. E todo mundo diz, não, a questão da idade, pastor, a idade é uma vírgula. Eu não vou ficar com esse negócio, não tem direito. Eu vou morrer em saudável velhice, ou melhor, eu vou ser arrebatado, vou ficar até o final, até o dia do arrebatamento. Né? E não tem que ficar sofrendo com doença, não, por causa da idade. Meu irmão, a idade é palavra de incredulidade. É a incredulidade que vai crescendo com o envelhecimento. A palavra de Deus te promete um envelhecimento saudável. Viva ele em nome de Jesus. Eu tinha enxaqueca, toda semana tinha um dia da enxaqueca. E era dor de cabeça e tal. Isso foi antes do tempo da Neuza. Vocês conhecem a Neuza? Neusaldina. Se existia, eu não conhecia. Aí lá tomava, não sei, 30 gotas de Novalgina e tomava e tal, e ficava enjoado aquele negócio. Um dia que eu comecei a crer, que eu entendi a palavra de Deus, e que eu descobri que isso não era para mim, e que essa opressão não ia continuar na minha vida, nunca mais. Ter uma dor de cabeça hoje para mim é uma coisa mais rara do mundo. Talvez eu tenha uma por ano.
que comi alguma coisa demais, fiz uma mistura, alguma coisa não deu bem, né? Deu ruim. Mas é assim, se tiver uma no ano, é muito difícil. Porque a saúde é uma bênção de Deus para a tua vida. Amém? Não abra mão disso. Não abra mão disso. E a incredulidade compete contra isso. Palavras de incredulidade. Ah, mas o fulano morreu. A teologia da experiência, passando por cima da teologia da palavra de Deus. Vale, repita comigo, vale o que está escrito. E é nisso que eu creio. E é isso que eu quero viver. Em nome de Jesus. Amém? Queria orar com vocês, que essa palavra fique aí para o teu coração, coisas que você deve jogar fora do teu vocabulário, das tuas conversas, do teu palavreado, joga isso fora, em nome de Jesus. Vamos caminhar para uma qualidade de vida diferente. Se você domina a tua língua, tua vida se torna uma bênção. Se você é escravo da língua, tua vida está comprometida e precisa de restauração. E nessa hora eu queria te chamar a ter um momento de oração com o Senhor. E sabe o que eu vou pedir? Para rapidamente, não quero tomar tempo demais de vocês, já são 8h20, mas eu queria pedir o seguinte: sai do teu lugar, passa aqui no altar, no meio desse tapete aqui, e chega aqui, você vai entregar para o Senhor. Senhor, eu estou largando esse palavreado aqui da minha vida. Eu vou largar o palavreado da incredulidade, eu vou largar o palavreado de obscenidade, ou vou larga aquilo que o Espírito Santo tocou no teu coração. Vem aqui, entrega para o Senhor. Senhor, toma aqui, não é mais meu. Isso agora não me pertence mais, em nome de Jesus. Eu sacrifico aqui no altar de Deus. Amém? É um ato simbólico, mas é um ato de fé. É uma atitude de fé, uma decisão no coração que você toma. Eu quero te convidar a fazer nessa hora. Enquanto os irmãos estão ministrando, pode ter a liberdade de vir para cá. Sair do seu lugar. Pode diminuir um pouquinho as luzes, por favor, no templo. Então que você possa sair do teu lugar, vem aqui na frente, passa, entrega para o Senhor, depois volta para o seu lugar. Ah, eu não vou fazer isso não, eu vou fazer aqui no meu lugar. Não, faça esse ato de fé. Um ato simbólico de fé para o Senhor. Pai, toma isso daqui. Eu largo ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Te louvo porque o Teu Espírito fala e age, move as águas enquanto a palavra é pregada, Senhor. E coisas acontecem nos nossos corações, coisas acontecem nos nossos pensamentos. Senhor, capacita cada homem aqui, cada mulher, a viver esta entrega que fizeram aqui no altar, Senhor. A viver, Senhor, esta vitória sobre a fala, sobre a língua. Que haja uma unção tremenda do Teu Espírito, Senhor, nos dando este domínio próprio, Senhor. Domínio sobre si mesmo, domínio sobre a fala. Que hajam homens e mulheres, Senhor, cheios do Espírito Santo, testemunhando a sua glória, testemunhando a sua presença, testemunhando um coração domado nas mãos do Senhor. Usa Teu povo, Pai. Levanta aqui Teus servos e servas que sejam usados em nome de Jesus. Que haja um testemunho poderoso de vida, Senhor.
um testemunho cheio de graça. Que sejam levantados conselheiros, habilitados para falar, para ministrar. Que sejam levantados intercessores, habilitados, Senhor, a impor as mãos, a clamar, a dobrar os joelhos e fazer a diferença, Senhor, por causa do nome de Jesus. Forma aqui, Senhor, homens e mulheres, sejam tremendamente usados pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, levanta os nossos lares, Pai. Dá graça aos nossos lábios para que possamos ter palavras doces, palavras agradáveis, palavras como mel, que trazem cura para a alma e remédio para o corpo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sementes novas sendo lançadas, Pai. Sementes de vida, sementes que vão frutificar, sementes de bênção, sementes que colherão e semearão mais e mais, porque a Tua graça se multiplica em nós e através de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome. Guarda o Teu povo essa semana, Pai. Dá um tempo de vitória, Senhor, que milagres têm sido clamados, sonhados no coração, que sejam recebidos esses dias em nome de Jesus, Pai, na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, talvez viajando com frio, qualquer problema, que sejam guardados em nome de Jesus. Dá-nos um tempo gostoso. Abençoa também essa comida que estará sendo servida aí na cantina, que haja, Pai, ainda um tempo de comunhão, que Teu povo seja abençoado e fortalecido no nome de Jesus. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Deus te abençoe, tem um tempo aí de comunhão, a cantina está aberta. Uma boa semana a todos, até quarta-feira.